Cultivation Online, capítulo 147. Este lugar agora está fora dos limites. Depois de chegar ao 21º andar, a dificuldade foi ajustada novamente. Parabéns por atingir um total de 20 andares. A dificuldade foi ajustada. Bestas mágicas agora terão resistência fraca a dano físico. As bestas mágicas terão seu poder, velocidade e defesas aumentados ligeiramente. Quando Yuan viu a notificação desta vez, ele não reagiu muito e esperou pacientemente que as feras mágicas surgissem. 10 segundos depois, uma fera mágica com uma aura do reino guerreiro espiritual de 6º nível apareceu no meio da sala, e Yuan imediatamente a matou com o abismo estrelado como de costume. Meio minuto depois, ele ultrapassou o 22º andar. Meio minuto depois, o 23º andar brilhava com uma luz dourada. 24, 25, 26. Yuan chegou ao 30º andar 5 minutos depois e então derrotou as duas feras mágicas guerreiras espirituais do 7º nível em um único minuto, subindo ao 31º andar. Parabéns por atingir um total de 30 andares. A dificuldade foi ajustada. Bestas mágicas agora terão resistência fraca a dano espiritual. As bestas mágicas terão seu poder, velocidade e defesas aumentados ligeiramente. No entanto, apesar dos ajustes de dificuldade, Yuan não sentiu seus efeitos, quase como se não houvesse nenhuma mudança, e continuou a subir a torre em velocidades recordes. Depois de passar um total de 30 minutos dentro da torre, Yuan conseguiu chegar ao 51º andar após derrotar as feras mágicas do 50º andar que estavam no 9º nível do reino do guerreiro espiritual, subindo metade da torre. Parabéns por atingir um total de 50 andares. A dificuldade foi ajustada. Bestas mágicas agora terão regeneração moderada. Bestas mágicas agora terão resistência moderada a dano físico. Bestas mágicas agora terão resistência moderada a dano espiritual. As bestas mágicas terão seu poder, velocidade e defesas aumentados moderadamente. Yuan esperava que os monstros do 51º andar em diante estivessem no reino dos mestres dos espíritos, mas para sua surpresa, os monstros permaneceram no auge do reino espiritual mesmo depois do 60º andar. Talvez a torre seja limitada apenas a monstros abaixo do nível de guerreiro espiritual. Isso faria sentido já que a maioria dos discípulos são apenas aprendizes espirituais e seria ridículo se a torre fizesse esses aprendizes espirituais lutarem contra mestres espirituais. Assim, Yuan continuou acelerando pelo resto da torre quase sem intervalos entre os andares, e só começou a fazer pausas antes da sala do chefe depois de chegar ao 70º andar, principalmente porque o teste foi tão fácil que ele ficou entediado disso. Enquanto isso, do lado de fora da torre, centenas de discípulos olhavam para a torre Carp Leaping Over Dragon's Gates, que tinha 75 andares brilhando com uma cor dourada e expressões boquiabertas em seus rostos, já que nunca haviam testemunhado uma visão tão incrível antes. Além disso, nenhum dos discípulos falou uma única palavra depois que Yuan passou pelo 50º andar, e eles apenas ficaram olhando em silêncio enquanto testemunhavam um evento sem precedentes. Esse discípulo Yuan, droga, por que você é tão talentoso? Isso não é justo. Min Li chorou interiormente quando Yuan ultrapassou seu recorde e subiu ao 78º andar. O desempenho de Yuan na torre Carp Leaping Over Dragon's Gates foi tão chocante que chegou aos ouvidos da maioria dos discípulos da seita e até mesmo de muitos anciões da seita, fazendo com que mais pessoas aparecessem na torre para testemunhar o espetáculo. O que? Algum discípulo desconhecido conseguiu subir mais de 70 andares em menos de uma hora? Como isso é possível? Um dos anciões da seita amaldiçoou diretamente quando ouviu esta notícia. Outro ancião da seita cuspiu diretamente o chá na boca quando soube da situação. Porra, um discípulo do núcleo entrou sorrateiramente na carpa saltando sobre os portões do dragão no pátio externo ou algo assim. Não acredito que um discípulo do pátio externo será capaz de realizar tais feitos. A notícia se espalhou tão rápido que chegou até aos ouvidos de Long Jun e dos outros anciões da seita de alto escalão. O que? Quem poderia? Quando Long Jun se perguntou qual discípulo era responsável por essa comoção, a imagem do rosto de Yuan apareceu imediatamente em sua cabeça, fazendo bater a palma da mão em voz alta. Pai. É definitivamente o discípulo Yuan. Não consigo imaginar mais ninguém fazendo algo parecido com isso. Long Jun pensou consigo mesmo e decidiu ir pessoalmente para a torre Carp Leaping Over Dragon's Gates. Isso é definitivamente obra do discípulo Yuan. O Elder Xuan suspirou ao ouvir a notícia de Bai Ling. O que deveríamos fazer? Bai Ling perguntou. Felizmente para nós, ninguém parece saber quem está desafiando a torre. Então ainda podemos evitar que a identidade e o talento do discípulo Yuan vazem para o reino místico. Apareceu em nossa seita, então precisamos nos preparar para isso. O ancião Xuan disse. E ele continuou. Tenho certeza de que o mestre da seita já está indo para a torre enquanto conversamos, mas também irei por precaução. Eu também irei, disse Bai Ling. Assim, Long Jun e muitos anciões de alto escalão da seita apareceram na torre algum tempo depois. E quando chegaram à torre, restavam menos de 10 andares na torre, deixando-o sem palavras. Céus, não me diga que ele vai estabelecer outro precedente ao se tornar a primeira pessoa a derrotar todos os 100 andares da torre Carp Leaping Over Dragon's Gates. Até o fundador só conseguiu passar dos 99 andares.
Long Jun chorou interiormente quando uma luz dourada foi emitida do 94º andar. Assim que Yuan pisou no 95º andar, Long Jun e os outros anciões da seita de alto escalão começaram a dispersar a multidão no local, pois não queriam que a identidade de Yuan vazasse tão rapidamente. Este lugar agora está fora dos limites. Todos vocês têm 30 segundos para desaparecer da minha vista ou eu irei puni-los por desobedecerem às minhas ordens diretas do mestre da seita. A voz de Long Jun explodiu na área, assustando os discípulos ali. Você ouviu o mestre da seita. Todos, sumam. Bai Ling também gritou com eles. Muito rapidamente, os discípulos começaram a se espalhar como um grupo de formigas assustadas, desaparecendo da torre Carp Leaping over Dragon's Gates e esvaziando a área no tempo que Yuan levaria para terminar muitos andares, menos de um minuto.